Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia, chegamos então a mais uma live diária. Hoje, nossa live número 165, sexta-feira, já são 165 dias aqui no Instagram falando de desenvolvimento pessoal. Lembrando que as nossas lives são de segunda a sábado e também deixando um recado rápido que a partir do próximo mês a gente já terá novas inscrições, nova abertura para quem quiser fazer parte do nosso clube de assinatura recorrente, que é o Clube do Básico Bem Feito. Ouvindo bem e vendo bem, muito obrigado pela confirmação aí, seu Jorge na área. A partir do próximo mês teremos uma nova abertura no nosso clube de assinatura recorrente, que lá é onde a gente aprofunda um pouco mais sobre a teoria que a gente conversa aqui, né, nas nossas lives diárias, que são mais reflexivas, mais curtinhas. Lá a gente aborda um pouco mais, a gente compreende o que existe por trás do que a gente está falando, além de ações práticas para a gente colocar no nosso dia a dia, módulos sobre mentalidade, comunicação, construção de hábitos e módulos extras também com convidados, né, tem uma nutricionista falando sobre alimentação saudável, tem um especialista falando em organização financeira, além de um grupo de estudos de livro para quem quiser criar o hábito de livro, fazem um encontro a cada 15 dias online ali para debater alguns capítulos de um livro específico para quem quer construir esse hábito. Então, dados os recados, vamos ao que interessa, direto ao ponto. Hoje eu quero falar sobre um assunto que é o seguinte, que é como resistir em tempos difíceis. Como que a gente consegue resistir em momentos difíceis, né? Tempos difíceis que a gente de repente pode estar passando dentro do nosso trabalho, tempos difíceis de repente que a gente pode estar passando nos nossos relacionamentos, de repente tempos difíceis que a gente pode estar passando dentro dos nossos estudos. E para isso eu quero trazer uma abordagem que não tem muito a ver com questão técnica, né? Com uma capacidade técnica, mas sim com uma postura diante da vida, né? Então muitas vezes a gente quer saber ali, poxa, como que eu posso, né, lidar ali com as pessoas que eu convivo, como que eu posso ajudá-las, delas de repente em algum sofrimento que elas podem estar passando, em alguma dificuldade nesse sentido. Então, como abordar isso, né? Como que eu posso abordar esse tipo de situação, como que eu posso ajudar as pessoas, ou como que eu posso também me ajudar em tempos difíceis quando eu estou diante dessas situações. Como que eu posso fazer, né? Então é nesse sentido que eu quero trazer aqui esse tema para vocês hoje, né? Que vai falar no fim das contas sobre intenção e empatia, né? Então não é muito comum hoje eu escutar coisas do tipo, né? Principalmente depois que eu comecei a fazer as lives aqui, que eu comecei a ter acesso a mais pessoas que não realizaram nenhum tipo de trabalho comigo, ou quando eu abro ali as caixinhas de perguntas e às vezes as pessoas estranham, né, e vêm fazer comentários tipo assim, poxa, o que tem por trás disso que às vezes, né, dependendo, tu vai dar um conselho, tu vai dar alguma resposta, tu parece ser um pouco rude em algumas falas, e em algumas outras falas parece que tu é um pouco mais amável, né? Consegue ser uma pessoa amável ao mesmo tempo, mais rude ao mesmo tempo, né? O que significa? Por que é feito dessa forma, né? E aí é óbvio que isso existe algo por trás disso, né? Isso é feito com uma intencionalidade, não é para chamar atenção ou para quem não está ali realmente, não é uma resposta para quem que não seja diretamente para quem está ali, né, me fazendo aquele tipo de pergunta ou trazendo aquele tipo de demanda. Porque existe uma diferença que a gente precisa entender, que são os problemas de curto prazo e os problemas de longo prazo, né? Então, a gente precisa, toda vez que a gente vai, né, adotar uma certa postura diante da vida com as pessoas, né, que a gente convive com as pessoas que às vezes vêm nos pedir ajuda, a gente precisa, quando a gente vai entrar para essa parte de dar algum tipo de conselho ou poder trazer alguma orientação para a pessoa, a gente precisa sempre, e também isso cabe quando nós vamos nos ajudar, a gente precisa observar as coisas de um modo de curto prazo e de um longo prazo. Na maioria das vezes, o que a gente vê acontecer por aí? Né? A pessoa ela te traz uma demanda, ela está ali, né, fazendo um comentário de algum problema que ela está passando na vida, e na maioria das vezes a gente escuta pessoas dando tipos de conselhos que talvez vão trazer um afago no ego da outra pessoa que está reclamando, né? Mas a gente está pensando ali somente no curto prazo.
quando na verdade muitas vezes a gente precisa escancarar a verdade de uma forma mais dura para a pessoa, que no curto prazo vai doer, mas que no longo prazo ela vai conseguir resolver aquela situação na vida dela, né? Então eu vou te dar um exemplo aqui específico para ficar bem claro, né? Uma pessoa chega ali e fala: poxa, eu estou tendo problemas com meu filho está muito mal educado, está brigando com os colegas na escola, né? Em casa ele não respeita mais ninguém, né? O que vai funcionar mais? Tu falar, mas é difícil mesmo, né? De repente tenta, né, ver aí o que pode ser e tal. Tu transfere o problema para uma criança, né? Como se aquela pessoa que é o educador dela não tivesse nenhuma responsabilidade. Ou o que vai funcionar é tu olhar e dizer para a pessoa: olha, observa isso daí, porque se o teu filho não é uma pessoa bem educada, é porque tu não está educando bem ele, né? É óbvio que a segunda opção ela vai doer mais, parece rude, mas é a opção que vai fazer a pessoa olhar para dentro, trazer a responsabilidade para ela e dizer: poxa, realmente, de repente eu estou sendo negligente, eu vou observar, né, como que eu estou fazendo aqui, porque de repente a responsabilidade é minha, eu não estou educando o meu filho bem. Aí a maioria das pessoas fica na cabeça assim: mas se eu falar isso a pessoa vai se sentir culpada. Bom, vai além um pouco mais com ela de repente, né? Agora, poxa, o que é melhor? É mascarar o problema para a pessoa ficar se sentindo bem com ela mesma, ou é tu escancarar realmente para ela algo que é de responsabilidade dela e que ela pode estar negligenciando? A mesma coisa: minha relação não tá boa, estou no meu relacionamento não tá muito bom, né? Minha esposa não tá mais me acompanhando, o meu marido não tá mais aqui me dando atenção. E às vezes, de repente, é muito melhor tu trazer a responsabilidade para a pessoa, olhar a parte que lhe cabe dentro daquele relacionamento, né? Poxa, óbvio, né? Ali tu vai procurar sondar o que está acontecendo, se for o caso, mas é muito melhor dizer: poxa, dá uma olhada, será que tu não está sendo egoísta, pensando só em ti? Dá uma olhada realmente o que está faltando fazer na tua parte para que o relacionamento dê certo, e que será que por tu não estar fazendo, não está como consequência gerando isso, né? Esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude no outro, né? Por quê? Porque naquele momento não é o teu mundo que importa, né? Naquele momento o que importa é o mundo da pessoa, e somente quando ela olha para si, observa os seus comportamentos. Eu já falei disso em algumas aulas aqui, né? Tem coisas que a gente controla, tem coisas que a gente não controla. Quando a gente está diante de uma situação, a gente tem que observar quais são os elementos controláveis que a gente tem. Bom dia, Daniel, chegando na área, seja muito bem-vindo. Então, somente quando a gente olha para os elementos que a gente controla é que a gente pode causar algum tipo de mudança. Só que quando a gente fica nessa de querer, né, eu vou fazer, minha preocupação aqui é que a pessoa se sinta bem. Às vezes não é isso que vai resolver. No curto prazo vai ser ótimo, a pessoa vai se sentir bem, ele falou o que eu queria. Por isso que roda de conversa, de amigos, de críticas, de colegas, muitas vezes se torna isso, né? A pessoa ela não quer uma solução, ela não quer crescer, né, intelectualmente, ela não quer crescer como pessoa, ela não quer se desenvolver. Ela quer muitas vezes escutar aquilo que ela quer ouvir. Se o coleguinha do lado, se o amigo do lado fala aquilo que soa bem aos ouvidos dela, que faz ela se sentir bem, aquela pessoa virou a pessoa mais gente boa do mundo, né? Esse cara é bom, agora eu vou escutar ele mais vezes, porque ele fala o que eu quero ouvir, né? Só que aí tu acaba acorrentando a pessoa, porque quando ela fala algo que tu não quer ouvir, tu sai atirando pedra nela. É muito melhor, às vezes, a gente ouvir coisas que no curto prazo vão nos deixar desconfortáveis, mas que no longo prazo a gente assume uma postura nova diante da vida, né? Uma postura realmente de solução, uma postura de alguém que realmente pega aquele elemento que está sob seu controle e coloca para resolver. Nesse exemplo, eu passo por vários tipos de exemplos assim, né? Então, todos esses anos, né, com os atendimentos, né, com os processos individuais com as pessoas, é óbvio que me ajudaram a perceber isso, com os estudos também, mas são coisas que dá para a gente fazer no nosso dia a dia se a gente observar somente esses dois elementos que eu vou aprofundar aqui com vocês, que é a intenção e a empatia. Né? Eu vou aprofundar um pouco mais, né? Mas para a gente, né, esgotar mais esses exemplos que eu estava dando, né? Esses tempos aconteceu de um cliente me trazer uma questão que ele estava vivendo num relacionamento dele, né? E aí ele
eu senti que a busca dele, que ele estava trazendo, era me ouvir no sentido de dizer assim, ó, será que eu estou certo ou será que eu estou errado? Né? Então, ele estava relatando ali uma certa impaciência, né, da esposa dele e tal, e aí ele queria escutar se a postura dele diante daquilo ali, né, estava certa ou estava errada, quando na verdade a postura dele teria que ser a postura de alguém que se coloca no lugar da pessoa lá que está lá fazendo a queixa para ele e entender o que está acontecendo de fato na cabecinha, no mundo daquela pessoa que ele está se relacionando, para que ele consiga inclusive ajudar aquela pessoa. Se não for assim, a gente não consegue resolver nada. Né? Se eu tiver num relacionamento ali, seja de amigo, seja relacionamento amoroso, seja de colega, querendo simplesmente vencer, eu estou colocando a pessoa como meu inimigo. E não é assim que se constrói um relacionamento. Um relacionamento, seja lá em qual sentido for, só se constrói quando os dois estão caminhando unidos, lado a lado. E aí foi quando essa pessoa me relatava o seguinte: poxa, mas eu perco a paciência, eu tô sem paciência para isso, né? Porque eu não aguento mais, é só reclamação. Cara, poxa, mas é que por mais piegas que possa ser, né? Eu falo disso várias vezes aqui, já fiz várias lives falando disso. Por mais que o amor seja algo abstrato, seja algo subjetivo, uma coisa fica fácil de perceber, que a paciência essa que tu quer ter, né, que tu tá buscando ter com essa pessoa, ela não vai ser derivada através da tua força de vontade, né? Que isso é um grande engano, né, que as pessoas têm, né? Tipo, poxa, haja paciência, eu não aguento mais, vou contar até 10, né? Vou respirar, vou contar até 10 aqui para ver se eu... É a busca da paciência através da força, quando na verdade essa paciência que a pessoa estava buscando, ela só vem através do amor que ela resolve colocar dentro daquela relação. Mas isso só para pegar como exemplo, por quê? Né? Porque para não fugir do tema, né? Porque eu estava falando ali que no curto prazo, às vezes, tem alguns conselhos que tu vai dar que vão fazer a pessoa se sentir bem, mas que no longo prazo vai ferrar com a vida dela. Então, por isso que a gente precisa observar muito, né, isso, né? Quando a gente vai dar um conselho, quando a gente vai trazer, de repente, um autoconselho, né, se dá para dizer assim, na nossa própria vida, cuida, porque se no curto prazo eu estou buscando um confortinho para escutar as coisas que eu quero ouvir, mas no longo prazo eu vou continuar com aquela atitude ali de geleia mole, que não vai me levar para lugar nenhum, que só fica responsabilizando os outros pelo que acontece contigo, tu vai girar de ciclo em ciclo, vai ficar de problema em problema, quando na verdade às vezes é melhor que a pessoa escute algo que é mais rude naquele momento, mas que vai fazer com que no longo prazo ela não tenha mais, ela não saiba mais não lidar com esse tipo de problema. Então por isso que às vezes as pessoas, né, falam aqui, poxa, às vezes tu lida de uma forma mais amorosa, às vezes tu lida de uma forma mais rude, mas é intencional. É para que a pessoa mate esse egoísmo que existe dentro dela, né? Quando eu estou ali fazendo uma crítica, né? Batendo muitas vezes, eu estou batendo num tipo de comportamento, de atitude, jamais na pessoa. Então a gente precisa observar isso quando a gente vai também aconselhar alguém, né? A gente precisa observar o longo prazo e o curto prazo. Eu tinha ficado de falar sobre intenção e empatia. Eu vou falar sobre essa questão da intenção e da empatia aqui para vocês. Deixa eu ver o que o Daniel escreveu aqui. Eu confesso que tenho muitas dificuldades em aceitar opiniões muito diferentes da minha, mesmo eu trabalhando a minha paciência e aceitação. Sempre quando isso acontece, sou muito reativo e impaciente. Perfeito, né? Isso é absolutamente comum, né, da gente ver, né, no nosso dia a dia as reações automáticas, né? E eu não estou aqui nem dizendo assim, poxa, não, você precisa se incomodar com essas reações automáticas, porque dependendo do nível de construção que a gente fez, do nosso padrão mental no nosso dia a dia, é comum que a gente reaja. Agora, o que não pode é eu olhar para isso, e aí é o primeiro passo, que é o que tu está fazendo, é reconhecer, ganhar consciência de que isso não é legal. Poxa, se isso não está sendo legal, perfeito, qual é a nova postura que eu vou assumir diante dessas situações, que no longo prazo vai enfraquecendo esse piloto automático, né? Existe ali entre o estímulo externo que vem um estímulo externo e existe a minha reação automática. Quando eu começo a assumir uma nova postura diante da vida, eu abro um espacinho pequeno entre o estímulo externo e a reação automática, que se chama a minha liberdade de escolha.
essa liberdade de escolha ela vai entrando no meio ali desse estímulo externo e dessa reação automática, de um modo que tu começa a controlar mais isso, né? Mas óbvio, isso precisa de prática, isso precisa de também novas posturas, e é isso que eu estou buscando trazer aqui no dia a dia, né? Uma nova forma de pensar para que a gente consiga lidar melhor com os nossos problemas, com as nossas situações. E aí, para isso, né? Então, a gente precisa falar sobre intenção e empatia. Todas as vezes, né, para que a gente não vire essas pessoas que ficam aí falando, né, quer dar conselho para tudo, né? Tem ali uma discussão no trabalho, eu acho que eu sei tudo, eu fico aqui, eu dou minha opinião ali, né, baseado no meu mundo, baseado nas minhas ideias, olhando muitas vezes para o meu próprio umbigo, e depois eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre isso, né? Eu saio para ali, vou viver minha vida e ferre-se quem recebeu aquele tipo de comentário, né? Isso é um certo tipo de irresponsabilidade. Então, para que a gente possa se envolver num sentido de contribuição, né? Numa busca realmente por ajudar os outros e por nos ajudar, a gente precisa observar esses dois elementos que se chama intenção e empatia. Por que a intenção? A intenção ela precisa existir no sentido de qual é o lugar que tu está querendo chegar com aquilo que tu está falando, né? Existe do outro lado uma pessoa que está com alguma demanda, e aí toda vez que tu vai falar algo para ela, precisa ter uma intenção de levar aquela pessoa do ponto A para o ponto B, senão é melhor ficar quieto, não fala, né? Tá tudo bem, né? A maioria das coisas que acontecem na nossa vida não nos chamam a dar nossas opiniões, mas se tu vai dar, se a pessoa está pedindo, observa para qual lugar tu está querendo levar ela, cara, no longo prazo principalmente. Então aí começa a já cair por terra aqueles conselhos que fazem a pessoa se sentir bem. Não, olha só, não se culpe aqui, né? Porque não, né? As coisas são difíceis mesmo. Aí a pessoa vai se sentir bem, ela ouviu aquilo ali, mas ela não vai ter uma postura para assumir, para resolver aquilo ali. Então muitas vezes precisa olhar qual é a intenção, né, da tua fala, né? Aonde que essa pessoa está querendo chegar, aonde que eu estou querendo chegar com isso. E o segundo, que não é o menos importante, é o mais importante de todos, que é a questão da empatia. O que é empatia? A empatia é quando realmente eu paro de olhar para o meu umbigo e eu me coloco totalmente à disposição de olhar para o coração do outro, de olhar para a vida do outro, de olhar pelo que o outro está passando, de entender a realidade do outro. Né? Nesse momento eu preciso ter essa empatia todas as vezes que eu vou aconselhar alguém, eu preciso entender que não é sobre mim, não é de mim que eu estou falando, eu estou falando é sobre a outra pessoa. Então eu preciso ter essa empatia. Né? Se não tem intenção e empatia, né, esses dois elementos eles são vetores, eles nos levam para algum lado. Eu estou sendo um mero egoísta. A pessoa que é egoísta ela não é nem intencional e não é empática, ela não consegue sair de si, ela fica só ali olhando para si, até quando ela vai tentar ajudar uma outra pessoa ela está querendo falar dela. Então não seja uma pessoa assim. Essas lives, esses nossos encontros todos os dias é para que a gente possa construir realmente hábitos e atitudes diferentes, né? Para que a gente não seja mais um, né? Então por isso que eu estou aqui o tempo todo falando, poxa, seja alguém que serve, seja alguém que contribui, e para isso a gente precisa de alguns desses elementos, né? Esse tipo de conselho baseado em egoísmo, onde eu não tenho intencionalidade nenhuma de ajudar a pessoa, onde eu não tenho empatia nenhuma de me colocar no lugar da outra pessoa, é de pessoa irresponsável que não sabe que os seus atos, eles causam um efeito no mundo, né? Aquela pessoa irresponsável, eu vou falar aqui e depois, né, que se dane, ela que vai saber se virar com isso que eu estou falando. E muitas vezes isso pode ser feito disfarçadamente com todo o amor do mundo. Não se preocupe, né? Você não é responsável por isso. Se seu filho está mal educado, a responsabilidade é lá do colégio que não educa ele. Se o seu relacionamento está uma droga, é porque o teu marido ou a tua esposa são uns egoístas mesmo, de repente eles são incompreensíveis. Essa pessoa vai se sentir muito bem, a pessoa vai se sentir maravilhosamente bem, mas e aí? No longo prazo, se essa pessoa continuar agindo assim sempre terceirizando as culpas de tudo, a responsabilidade, né, de tudo que acontece na vida dela, será que ela vai melhorar? Né? Tu deu um ótimo conselho no curto prazo para que aquela pessoa se sentisse maravilhosamente bem, mas e no longo prazo?
Ah, óbvio, né? No longo prazo não precisa se preocupar, tu não vai estar mais ali do lado dela, né? Ela que lide depois com esses problemas. Então a gente precisa ter essa responsabilidade, né? De entender que toda vez que a gente aconselha, principalmente uma pessoa que quer nos escutar, a gente está levando a pessoa do ponto A para o ponto B. Para isso só vai ter efeito positivo se eu tiver uma intencionalidade, saber por que estamos fazendo isso e também precisa ter uma empatia, né? Então, às vezes eu falo para as pessoas, cara, tu não sabe fazer isso, tu não sabe aconselhar, não precisa, né? Às vezes não falar nada é melhor, tu não tem a necessidade de falar, né? Então, muitas vezes, se a pessoa chega para ti e pede um conselho e tu não sabe muito bem, tu não tem essa intenção e tu não tem essa empatia, é melhor dizer, cara, eu não consigo te ajudar, mas ó, eu vou rezar por ti. Sei lá, reza para a pessoa, empresta dinheiro, escuta, né? Às vezes, escutar também é bom, porque às vezes a pessoa só vai falar e ela já vai se sentir aliviada. Mas tu não precisa falar, porque quando tu fala e tu não tem esses elementos mesmo, quando tu fala com base em si, com base no teu egoísmo, tu pode estar causando, tu tem que saber que os teus atos, a tua fala, ela vai causar um efeito na pessoa. E aí, ao invés de ajudá-la, tu vai estar atrapalhando, né? Quantas vezes já não vi coisa do tipo, pessoa veio, mandei um WhatsApp para uma amiga pedindo um conselho, aí vai ver, a amiga mandou um conselho lá totalmente distorcido da realidade, que vai só afundar mais a pessoa. Por quê? Porque o conselho da amiga veio com base no mundo da amiga, e não no mundo da pessoa que estava pedindo o conselho, entendeu? Então essa necessidade de falar o tempo inteiro, que a gente tem, eu tenho a necessidade de estar aqui, né, falando, dando os meus pitacos na vida de todo mundo, olhando para mim, porque eu quero que as pessoas me olhem, no fim das contas isso, né, revela uma fraqueza tua. Então, se a gente for falar, se a gente for aconselhar, que seja pensando em ajudar o outro e não olhando para si. Então, cuidado, né, ao ficar aconselhando sem investigar, sem, né, se debruçar realmente sobre o que a pessoa está passando. Você não vai ajudar a pessoa, né, a passar pelo momento difícil. Se tu não consegue se colocar de fato no lugar da outra pessoa, tu não vai ajudar ela a passar por aquele momento difícil. É impossível fazer isso, né? E quando for eu, tá bom, então agora eu entendi como que eu faço em relação ao outro. E quando for eu que estiver passando, né? Quando sou eu que estou passando por um momento difícil, né? Sei lá, talvez na tua empresa estão te perseguindo, as pessoas estão sendo injustas contigo, né? Estão falando mal de ti, né? Nesse momento também a gente precisa ter empatia. Mas é aí que muita gente confunde, né? De repente vão me chamar de contraditório, né? Porque eu já falei aqui algumas vezes, né? A pessoa que não sabe nada a teu respeito e vem aqui te criticar, tu não vai ficar fazendo carinho nela não, cara. Pô, a barata entra dentro da tua casa, tu não pede, ô dona barata, com licença, pode sair da minha casa? Não, tu vai tirar ela de dentro da tua casa, porque ali não é o lugar dela, né? A pessoa que vem também vai fazer isso. Agora, de repente a pessoa escuta, eu preciso ter empatia em relação a isso também para viver em paz. Ela pensa, mas agora tu está falando o contrário. Não. Na verdade, o que tu está fazendo é confundir o que é essa palavra empatia. A empatia não significa dar razão para o que o outro está falando de você. A empatia significa entender o motivo daquela pessoa estar fazendo aquilo ali. Óbvio, tu vai fazer isso com as pessoas que convivem contigo. E por que fazer isso então, né? Se a pessoa não te conhece, mas a pessoa está ali falando mal de ti. Porque é somente assim que tu vai ter paz de espírito. Sabe por quê? Porque tu vai entender ali o mundo da outra pessoa, ela está falando mal de ti por aquele motivo específico. Aí tu entende, tá bom. Aí é que entra aquela velha frase que eu acho que foi de Freud, né? Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Quando a pessoa está ali falando mal de você e você entende por que ela está fazendo aquilo ali, vem uma paz de espírito, entende? Realmente, cara, essa pessoa não conhece nada de mim, então tá tudo bem se ela falar, eu vou continuar em paz. Agora, se eu fico aqui fugindo, né? Não quero ouvir, muitas vezes tu dá abertura para de repente tu mesmo ficar naquela dúvida, mas será que ela tinha razão? Será que ela não tinha razão? Né? Então, vou pegar um exemplo, né? Tá num ambiente de trabalho onde tu é uma pessoa que acredita muito na gratidão, na justiça, né? Em ser ali realmente cumprir aquilo que é a tua demanda, né? E aí tu tem muitas outras, um bando de outras pessoas, de repente, que estão ali só na malandragem, né? Querem, né? Se puder fazer algo para dar uma desdobradinha ali, para desviar o trabalho, para não fazer nada, né? Para receber no final do mês sem fazer porra nenhuma, né? Aí tu vai olhar ali e aí tu vai de repente ter atitudes
voltadas para esse senso de justiça, de gratidão, e a pessoa vai lá e te chama de puxa-saco. Ah, isso aí é um puxa-saco, né? Ah, é um CDF, que nem falam por aí, né? Ah, tá ali. Tu vai conhecer, tu vai entender, poxa, essa pessoa, o padrão mental, aquilo que ela acredita é que malandragem, né? Ser uma pessoa esperta no mundo é ficar dando xalalá no seu chefe, né? É ficar aqui fingindo que eu estou trabalhando e eu não estou trabalhando. Aí essa pessoa vai te dirigir uma crítica com empatia, entendendo o mundo dela, por que ela é assim, tu vai ficar em paz, cara. Tu vai entender que ela só está te criticando porque ela vê o mundo dessa forma, que é diferente do teu. Então, até mesmo nesse momento, a gente precisa ter empatia, né? E aí a gente fica em paz e continua seguindo aquilo que a gente tem a boa consciência de saber que a gente está fazendo o certo, que a gente está olhando para a verdade. Então, até mesmo nesses momentos, para que a gente possa ficar em paz, a gente precisa ter empatia, até para entender a estupidez do outro, até para entender a idiotice do outro, a inveja do outro, a gente precisa ter empatia. Somente assim que isso te dá paz de espírito, vai entender, realmente, essa pessoa está fazendo isso contra mim, mas ela está falando dela, né? Ela está vivendo o mundo que ela enxerga, por isso que ela fala de mim. Agora, se eu fico reativo, não quero enxergar, opa, peraí, cara, daí tu tá caindo em dúvida, de repente tu tá caindo em dúvida porque de repente tá reagindo assim, pode ser porque, poxa, será que essa pessoa tá fazendo a coisa certa ou não? Por isso é tão importante nos conhecermos, né? E assumir certas posturas diante da vida, né? E uma delas é essa intencionalidade e essa empatia é o que traz, assim, esse elemento central, né? Para que a gente valorize a nossa opinião sobre nós diante de Deus, né? Somente quando a gente tem essa empatia, essa postura realmente diante da vida, é que a gente tem um elemento central que vai fazer com que a gente valorize a nossa opinião sobre nós mesmos diante do Criador onisciente, que é Deus, né? Aí, nesse momento, realmente, né, as pessoas vão estar ali te atacando, falando um monte de coisa, de repente tu, poxa, não precisa, porque tu já se conhece, tu sabe onde tu quer chegar. E tu sabe ter empatia com a outra pessoa, porque tu consegue reconhecer o mundo dela, sem soberba, sem ideias de arrogância, de querer dizer, você é inferior. Não, ela só tem um mundo diferente. Reza por ela, inclusive. Eu falava disso ontem, né? Dos 15%, né? do rejeito, né? Que eu venho aqui e falo. Eu não estou aqui querendo subir num pedestal, achando que tudo que eu vou falar vai servir. Né? Aí as pessoas que criticam, sei lá, aquele 5%, aquele 15% que não foi legal, estão vindo falar mal de mim. Poxa, por que tá falando mal de mim, cara? Faz o contrário, né? Torce para que eu melhore, reza por mim. E é isso que a gente pode fazer também, inclusive pelas pessoas que estão ali, de repente, num estado de inconsciência, falando coisas que não deveriam da gente. É difícil? Mas se a gente quer realmente ser uma pessoa melhor, a gente precisa assumir esse tipo de postura, porque senão eu me torno igual ao outro, né? Eu estou criticando o outro, mas estou me tornando igual a ele também. Né? No momento em que eu também devolvo a crítica para ele, né? Aí eu viro um combate, que é o que eu estava falando lá no começo dos relacionamentos. O relacionamento não é mais para o crescimento, o relacionamento vira um duelo, uma disputa. Eu estou certo, você está errado. Eu sou o bonzão, você é o ruim. É óbvio que não vai para frente, né? E aí no fim das contas ficam medindo forças. Então a gente precisa investigar os movimentos, né? Quando a gente ouve, quando a gente escuta, realmente acaba doendo menos, né? Porque mais a gente vai se mais a gente vai se conhecendo, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa live de hoje, falando sobre intenção e empatia, né? Somente com essas duas armas, com essas duas ferramentas que a gente vai conseguir resistir em tempos difíceis, né? Saber para onde a gente está indo e ter empatia, tá bom? Espero que tenham gostado. Fica aqui os agradecimentos pela presença de hoje, nossa live número 165. Grande Daniel, direto de Curitiba, na área. Janaína Elisandro, nossa coordenadora pedagógica lá do clube. Giza Machado, de novo na área aí. Bom te ter de volta aí, Giza. Grande beijo. Isa Stakovski, minha filha amada, seu Jorge Aneron, Wilson Medeiros, grande Wilsinho também, não sei se ainda está aí ou não, mas fica aqui um grande beijo, um desejo de uma ótima sexta-feira a todos vocês, e essa foi a nossa live número 165. Um grande beijo, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.